Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um dia abençoado, um bom começo de tarde e vamos aí para as notícias do Vasco da Gama. Mas antes, eu peço a todos vocês para deixar o seu like, se inscreva no canal e ativem o sininho, certo, meus amigos? Meus amigos, neste vídeo vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, a Via Cruzes do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação aí envolvendo Benítez, situação envolvendo aí reforço para 2021 e também sobre o Levenciano, porque o Leven pode assumir o Vasco da Gama já a partir de segunda-feira. Então, me acompanhem até o final. Primeiramente, Vasco da Gama e Santos. O Santos deve vir para o Rio de Janeiro com uma equipe alternativa para esta partida. É a possibilidade que o Vasco da Gama tem de vencer e convencer. A gente fica aguardando para poder saber qual será o esquema do técnico Ricardo Sapinto. Se ele vai entrar com 3 zagueiros, com 3 atacantes, porque cada jogo é uma coisa. Apesar disso, o Alexandre Campelo confirmou ontem que Ricardo Sapinto será aí o treinador do Vasco da Gama, pelo menos até o término do mandato dele. E meus amigos, os jogadores do Vasco precisam ter mais carinho e mais zelo para com a instituição. A gente tem um jogo muito complicado no domingo contra o Santos às 16 horas e a gente não pode ver aí jogadores como Leandro Castan, que é o capitão da equipe, seguir o Flamengo nas redes sociais. A gente não pode ver aí um atleta que a gente defende tanto, como é o caso do Juninho, ir para a praia. Então o compromisso desses atletas aí do Vasco da Gama está zero. Lembrando que esses atletas do Vasco não estão treinando em tempo integral. Ficam livres aí durante a tarde para poder ir para a praia, para seguir o Flamengo e fazer o que bem entendem. Está errado. A gente vai cobrar uma postura aqui dos atletas do Vasco da Gama, uma postura firme já para essa partida contra o Santos, porque a gente precisa e tem que sair dessa situação, certo? Tem que respeitar a camisa do Vasco. Meus amigos, ontem o torcedor do Vasco invadiu aí as redes sociais do goleiro Martin Silva. Martin Silva, que é ídolo aqui no Vasco da Gama, que está jogando no Libertad, pegou tudo ontem. Que atuação, embora o clube dele tenha perdido a partida para o Palmeiras. E o Martin Silva já disse que sonha em encerrar a sua carreira no Vasco da Gama. Ele já disse que o Vasco é a vida dele e pode ser que o Martin Silva apareça aí no Vasco da Gama em 2021 para encerrar aí a sua carreira. A torcida do Vasco ontem invadiu as redes sociais do Martin Silva, o que deixou o atleta aí muito emocionado. Ontem tivemos novidades aí com relação a Benítez, e isso pode mudar todo o cronograma aí do Vasco da Gama.
O Alexandre Campelo teria pedido aí para os dirigentes do Independente para que esperassem até amanhã para a gente poder ter condições aí de dar sequência a Martim Benítez no Vasco da Gama. Eu dei minha opinião aqui ontem e disse: acho pouco provável que o Independente tenha em mãos uma proposta de 4 milhões de dólares. Por isso o Independente está esperando. E o Campelo disse que era para esperar até o dia 17. Isso criou aí muita especulação nos bastidores do Vasco da Gama, que o Campelo poderia fazer uma transição ou até mesmo entregar para o próximo presidente após o resultado de amanhã na Justiça. Lembrando que amanhã a gente terá aí a decisão do colegiado da primeira Câmara Civil, que deve apontar aí o Levenciano como o sucessor do Alexandre Campelo. E, segundo dizem por aí, o Alexandre Campelo estaria propício a acelerar esse processo e, sobretudo, deixar o Levin tocar o futebol aí. Nada mais justo, nada mais certo do que isso aconteça. O problema do Alexandre Campelo é o seguinte, que ele fala uma coisa hoje, amanhã ele já muda tudo, mas há essa possibilidade. E o Levin já está aí com todo o plano para poder comprar o Martim Benítez, tá? Já se reuniu já com o empresário do atleta no seu escritório. Então o Benítez deu uma aliviada. Eu acredito que possa até ficar no Vasco da Gama. A gente ontem ficou com nervos aqui à flor da pele, porque ontem era o último dia, então já se fala aí num acordo aí dos bastidores. E a gente tomou conhecimento também que os funcionários do Vasco da Gama, que os atletas do Vasco da Gama vão receber aí tudo certinho após o Levenciano entrar aí no Vasco da Gama. E amanhã, gente, não é porque o Alexandre gosta do Levenciano. Eu vou falar aqui mais uma vez, categoricamente, que o Levin será sim o presidente do Vasco da Gama. Esse voto não é apenas para o Levin, dos desembargadores, é o voto para a democracia e, sobretudo, para o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama e para a Constituição Federativa da República do Brasil. Então a gente espera que a democracia, que a vontade do povo seja manifesta amanhã através do voto aí dos desembargadores, porque a torcida escolheu Levin presidente e já deu Vasco. Então o Levin pode sim, a partir de segunda-feira, já tocar o barco aí no Vasco da Gama. Aí as coisas mudam, um novo ano aí para o Vasco da Gama, de vitórias e de alegrias. Valeu, meus amigos? Vasco neles, obrigado por ter assistido e a verdade prevalecerá. Valeu!